Você já ouviu falar em um funeral de pássaros? Sim, funeral. E antes que você ache isso absurdo, te garanto, o que você vai ver aqui hoje é uma das histórias mais surpreendentes e emocionantes sobre o mundo animal, e pode mudar completamente a forma como você enxerga as aves. Na cena que deu origem a esse vídeo, um grupo de magpies, ou pegas como também são conhecidas, se reúne em silêncio em torno do corpo de um de seus semelhantes, caído à beira de uma estrada. É um comportamento que nos lembra, bem, de nós mesmos, e nos faz perguntar: será que os animais também sentem luto? Será que, assim como nós, eles choram seus mortos? Prepare-se. Essa é uma jornada profunda, recheada de ciência, histórias tocantes e descobertas surpreendentes sobre os corvídeos, uma família de aves que inclui corvos, pegas, gralhas e até gaios, e que pode nos ensinar mais sobre emoções, empatia e até perdão. As emoções dos corvídeos. Vamos começar com uma pergunta que há séculos intriga cientistas e curiosos. Os animais sentem emoções como nós? Durante muito tempo, essa ideia foi descartada pela ciência, em parte porque é difícil comprovar cientificamente sentimentos como tristeza, empatia ou saudade. Afinal, não dá para fazer uma entrevista com um corvo, certo? Mas e se os comportamentos desses animais contassem outra história? Veja o que acontece com os corvos, talvez os mais enigmáticos representantes dos corvídeos. Quando um corvo encontra o corpo de outro, ele imediatamente emite um som de alarme. Outros corvos voam para o local. O grupo se reúne, às vezes em silêncio, outras vezes em um alvoroço de gritos. Isso pode durar mais de 20 minutos. Mais estranho ainda, em cerca de 30 a 40% dos casos, os corvos interagem fisicamente com o cadáver. Alguns bicam o corpo, outros o dilaceram. Parece grotesco, mas a verdade pode ser ainda mais complexa. A bióloga Kaylee Swift conduziu uma série de experimentos para entender esse fenômeno. Em um deles, ela alimentava corvos em um mesmo local, dia após dia. Até que um dia, uma pessoa passou por ali carregando o corpo de um corvo morto. Os outros corvos viram, e no dia seguinte, evitaram completamente o local da comida. Isso é medo, memória, tomada de decisão. E o mais surpreendente, quando Kaylee analisou a atividade cerebral desses pássaros, viu que não foi a área emocional do cérebro que reagiu, mas sim a área responsável por decisões estratégicas. Ou seja, eles estavam avaliando perigo, não necessariamente sentindo luto. Mas e se o corpo em questão fosse de um parceiro, um irmão, um filhote? Aí a resposta pode ser bem diferente. Cérebro e inteligência. O poder dos corvídeos. Você sabia que o cérebro de um corvo é comparável ao de uma criança de 7 anos? Essas aves têm cerca de 1,5 bilhão de neurônios, com conexões altamente eficientes, o que lhes permite criar ferramentas do zero, resolver problemas em sequência, planejar ações futuras e até entender conceitos abstratos como o deslocamento de água. Um exemplo famoso vem da ilha de Nova Caledônia, onde corvos selvagens foram filmados criando ferramentas compostas, ou seja, unindo pedaços diferentes para formar uma ferramenta única. Isso é algo que, entre humanos, só crianças acima de 5 ou 6 anos conseguem fazer com facilidade. E não foi só isso. Uma corva chamada Betty, ao ser colocada diante de um tubo com um balde de comida inacessível, pegou um pedaço de arame e, sozinha, dobrou o arame para formar um gancho. Ela não foi treinada, ela descobriu. Isso é raciocínio causal, imaginação prática, criatividade. Mais impressionante ainda, estudos mostram que os corvos gostam de criar ferramentas. Isso melhora o humor deles, da mesma forma que nós gostamos de pintar, tocar um instrumento ou montar um quebra-cabeças. Memória, rancor e reconhecimento de rostos. Agora imagine isso comigo.
Você está andando tranquilamente pela universidade. Um dia comum. Céu limpo, café na mão. E, de repente, um grupo de corvos começa a te seguir. No começo, você até acha engraçado. Mas no dia seguinte, eles aparecem de novo. E no outro. E no outro. Por anos. Isso aconteceu com Daniel Russell, um estudante da Universidade de Washington. Tudo começou quando ele encontrou um filhote de tordo, não um corvo, veja bem, machucado. Com boas intenções, Daniel pegou o filhote e o levou até a biblioteca para pesquisar um veterinário. Isso foi antes dos celulares serem tão comuns. Só que enquanto ele carregava o filhote, um grupo de corvos começou a segui-lo e atacá-lo. Eles não sabiam que Daniel queria ajudar. O que viram foi um humano levando um filhote indefeso. E, na lógica dos corvos, isso é imperdoável. Mesmo anos depois, já formado, Daniel ainda era perseguido. Sempre que voltava ao campus, lá estavam eles, voando, gritando, mergulhando em sua direção, como se dissessem: "Sabemos quem você é." E sabem mesmo. Porque corvos lembram de rostos humanos com uma precisão assustadora. Em 2006, um experimento da Universidade de Washington comprovou isso. Pesquisadores usaram máscaras, uma delas caricata, parecida com um homem das cavernas, para capturar e soltar corvos. Nada agressivo, apenas capturar, examinar, marcar e soltar. Meses depois, os cientistas voltaram com as mesmas máscaras. Resultado: os corvos atacaram instantaneamente. Mesmo aqueles que não haviam sido capturados, mas que testemunharam a captura, também atacaram. E mais surpreendente, 5 anos depois, os corvos ainda reconheciam a mesma máscara e a tratavam como ameaça. Ou seja, não apenas eles lembram, como também ensinam seus descendentes a lembrar. Eles têm memória, eles guardam rancor e eles constroem narrativas sociais de amigos e inimigos dentro de suas comunidades. Imagine um mundo onde os pássaros sabem quem são seus aliados e quem merece ser evitado a qualquer custo. Corvos e humanos, amizade e recompensa. Mas nem todos os encontros entre corvos e humanos terminam mal. Alguns viram histórias lindas de conexão e até de troca de presentes. Em Seattle, uma garotinha chamada Gabby Mann, com apenas 8 anos, criou uma relação única com os corvos da vizinhança. Tudo começou por acaso. Gabby deixava cair migalhas enquanto comia no quintal. Os corvos, atentos como sempre, passaram a visitá-la diariamente. Percebendo isso, ela e sua mãe começaram a deixar pratos de comida e tigelas com água fresca para os visitantes alados. E então, algo incrível aconteceu. Os corvos começaram a trazer presentes. Parafusos brilhantes, contas coloridas, tampas de garrafa cuidadosamente limpas, alguns com laços, outros envoltos em ramos, mais de 60 objetos únicos, todos deixados cuidadosamente no mesmo local onde Gabby colocava a comida. Imagens desses presentes viraram notícia. Outro caso marcante é o de Stuart Dunkest, também de Seattle. Stuart alimentava uma família de corvos há anos. Um dia ele encontrou uma criação inusitada no local onde deixava comida. Um pequeno galho enroscado perfeitamente na aba de uma lata de refrigerante. Parecia uma escultura. Como ele mesmo disse, isso não é só generosidade, isso é arte. E talvez seja mesmo. Esses comportamentos mostram que os corvídeos têm mais do que inteligência. Eles têm intenção, sensibilidade estética e talvez até uma forma de gratidão. Eles não estão apenas repetindo um padrão de troca, eles estão criando laços sociais e interagindo com outras espécies, inclusive com a nossa própria espécie. Mistério, empatia e luto. Mas agora voltamos ao ponto mais delicado dessa história. Eles sentem luto?
A ciência ainda é cautelosa com esse termo. Afinal, luto carrega um peso emocional humano. Envolve memória, apego e a dolorosa ausência de quem se foi. Mas os corvídeos demonstram comportamentos que nos fazem refletir. Pesquisadores em Viena identificaram um fenômeno chamado contágio emocional entre corvos. Se um deles se mostra agitado ou assustado, os outros logo assumem o mesmo estado emocional, mesmo sem saber o motivo. É um tipo de empatia, uma conexão emocional coletiva. Em outro estudo, corvos que haviam sido separados por anos ainda reconheciam vocalizações específicas de amigos antigos e respondiam com sons amigáveis. Ou seja, eles se lembram e sentem. E quando um deles morre? A ciência tem registros impactantes de luto em outras espécies altamente sociais. Elefantes que voltam ao local onde perderam parentes, acariciando ossos com as trombas, como em uma homenagem silenciosa. Golfinhos que carregam seus filhotes mortos por dias, até que seus corpos não aguentem mais flutuar. Pombas que permanecem dias ao lado do corpo do parceiro, recusando-se a ir embora. Esses comportamentos não são fáceis de explicar do ponto de vista puramente instintivo. São expressões de dor, de conexão, de perda. Talvez os corvídeos não tenham um luto como o nosso, mas talvez tenham algo próximo disso, algo que mereça ser chamado de sentimento. O funeral da pega. E agora, voltamos ao início. Aquela imagem silenciosa. Uma estrada em Saskatoon, Canadá, no verão de 2013. O corpo de uma pega preta e branca jaz no asfalto. E ao redor, várias outras pegas, paradas, observando. Elas não bicavam, não gritavam, não se dispersavam. Estavam ali, juntas, em silêncio. Talvez esperando, talvez se despedindo. Será que é apenas curiosidade? Ou um tipo primitivo de ritual? Não temos como saber com certeza, mas depois de tudo que você viu até aqui, depois de histórias de rancor, amizade, arte, empatia e memória, é tão difícil imaginar que aquelas aves estavam sentindo alguma coisa, mesmo que seja algo que nós humanos não possamos nomear. Talvez o luto não seja um privilégio nosso. Talvez a dor da perda, mesmo que expressa de forma diferente, seja universal. E talvez, naquela manhã em Saskatoon, um grupo de pegas tinha parado por um momento para dizer adeus. E agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias mais te tocou? Você acredita que corvos e outros corvídeos realmente sentem emoções profundas? Ou será que estamos apenas tentando ver neles um reflexo de nós mesmos? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito ouvir a sua opinião. E claro, se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa sobre inteligência animal, ciência, empatia e conexões improváveis, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E quem sabe, evita ser observado de perto por uma comunidade inteira de corvos vingativos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!